Fala pessoal, mais um Guias da TI começando e já estamos começando aí, né, com os palestrantes a falar sobre a próxima versão do Windows Server, né? O Windows Server aí 2016. Não sei nem se vai ser realmente esse o nome 2016, né, Nelson? Mas vamos falar aí do VNext. Ou seja, bom pessoal, vamos começar falando hoje sobre uma questão aí bem bacana, que é a história de réplica. Muita coisa mudou, né? No Storage Space, por exemplo, né? Do 2012 R2 para o 2016. Tem muita coisa bacana que o nosso convidado de hoje, o Nelson Krug, vai falar para vocês. O Nelson MCT, hoje é o dia do professor. Nelson, parabéns, cara. Muito obrigado. É contigo. Tá ok. Vamos lá, então. Primeiramente, queria agradecer ao Thiago por essa oportunidade de me convidar para palestrar aqui no Showcast de Quintas de TI. Queria agradecer a todos os participantes que estão presentes, até para quem depois for assistir online também. Essa gravação vai ficar disponível no YouTube, no canal de Quintas da TI. Tenho visto aqui alguns amigos de trabalho, alguns amigos de clientes na lista de convidados e participantes, isso é muito legal. E a minha ideia hoje é mostrar um pouquinho de um recurso totalmente novo que vai chegar no Windows, na nova versão de Windows Server, VNext chamado, alguns já chamando 2016, não saiu como nome oficial ainda, mas é uma das possibilidades. E a nossa ideia aqui é explicar como esse recurso pode ajudar aí na redução de custo, principalmente, que é o investimento em uma replicação de storage física hoje, de fabricantes conhecidos de mercado. Um mini currículo meu, então. Sou formado em sistemas digitais e pós-graduado em gerenciamento de projetos pela FGV. Como o Thiago comentou, eu sou instrutor oficial da Microsoft desde 2008, então se tiver mais algum professor ou alguém que trabalha com educação na sala, hoje sendo o dia do professor, meus parabéns. Eu vejo o Bruno está aqui, então meus parabéns aí para todo mundo que é instrutor. Eu participo de um grupo da Microsoft Brasil chamado MTAC, que é pessoas que fazem contribuições técnicas para a comunidade de TI, principalmente Microsoft, então isso que a gente está fazendo hoje é um webcast para isso. E desse conteúdo, muito vem dos eventos que eu tenho participado aqui fora. Por 3 anos seguidos, eu fui convidado a trabalhar no TechEd Norte América. O último ano ele foi renomeado para Ignite. E já tem data e tudo para 2016, quem sabe estaremos lá conjunto. Aqui tem meus dados, contato. Se alguém quiser depois conhecer um pouquinho sobre, conversar um pouco mais, trocar um e-mail, está aí o meu e-mail, a empresa que eu trabalho, P5 Tecnologia. Vamos lá, começando a falar especificamente sobre o nosso conteúdo. O que é um desastre? Brasil, até tempo atrás, não se falava muito sobre alguns desastres que acontecem nos Estados Unidos, que acontecem na Ásia, questão de tufão, furacão. Mais recentemente, em Santa Catarina, onde eu moro, houve um furacão que destruiu boa parte de algumas cidades. Ontem a gente estava com um aviso de enchente aqui na minha cidade, que é em Blumenau. Então isso acontece em todas as regiões possíveis desastres. Como é que a gente se precave a eles? Aqui eu trouxe uma ideia. Esse carinha, um desastre hollywoodiano, Jake, o mascote da Microsoft para a parte de storage réplica, se ele passear em Londres com ônibus jogando por aí, com certeza isso é um desastre. Mas vamos falar de desastres reais, que a gente às vezes, isso não vai acontecer, isso na minha região não acontece, a gente não tem que se preocupar, mas nem sempre é assim. 2012, Estados Unidos, super tempestade Sandy. Para quem lembra um pouquinho, eu trouxe 2 imagens para exemplificar como que foi a situação lá. A imagem da esquerda é o lobby do data center da Verizon. Uma leve questão. Adivinha onde estão servidores, cabos e tudo mais? Sim, no subsolo. Então, dá para imaginar, tem mais de 40 centímetros de água no lobby
do prédio aonde no subsolo fica o data center. A imagem da direita é uma foto de satélite de como essa supertempestade atingiu os Estados Unidos. A flechinha azul, onde fica Nova York. A flechinha preta, Chicago. Isso são 1.271 quilômetros de distância. Isso é mais do que quase de Santa Catarina à Bahia. Dá para imaginar uma supertempestade que chovesse e causasse estragos numa extensão dessa proporção. Então, quando a gente começa a ver fenômenos desse tipo, a gente começa a se preocupar com a disponibilidade dos nossos serviços, dos nossos servidores, e dependendo do serviço que a gente tem, eu tenho que ter a criticidade alta de não deixar fora do ar, eu tenho SLA a cumprir com clientes, com fornecedores, então eu preciso de ter recursos para garantir essa disponibilidade. Mas aí a gente pensa, né? Data center, Nova York, país primeiro mundo, são confiáveis, certo? Todos são data center confiáveis, são seguros? Nem sempre. Eu tenho aqui a lista de 10 data centers de Nova York, os principais de Nova York. Os 4 primeiros, totalmente offline por 2 dias. Imagina que todos os clientes com colocation ou qualquer serviço nesses 4 data centers ficaram por 2 dias totalmente offline. Esses 3, parcialmente offline, com alguns serviços fora, outros funcionando no gerador que ainda continuou funcionando durante aqueles 2 dias. E os últimos 3 ficaram online, totalmente online, mas só com geradores, porque a parte de energia ficou fora no período de 48 horas. Então imagina Nova York, uma metrópole, referência no mundo, com 50% dos seus data centers inteiro fora. A tempestade Sandy, ela colocou sites de fofoca como o BuzzFeed e o Getter totalmente offline. Como é que será que ficaram as celebridades nesses 2 dias, né? Sem fotos publicadas e tudo mais. A tempestade podia ter ficado lá por, sei lá, 6 meses. Vamos lá. A minha ideia hoje não é explicar sobre o funcionamento de replicação de storage em si. Mas, para uma introdução e equilibrar o que a gente vai falar, eu trouxe uma imagem que demonstra um pouquinho do que é a replicação da storage. Então, imagina aqui, ó, ele está referenciando nesse retângulo, dos 2 retângulos aqui, que eu tenho 2 prédios, poderiam ser prédios em unidades diferentes, interligados por fibra. Eu tenho aqui embaixo storages diferentes, e esses storages, eles fazem uma replicação síncrona, um espelhamento, uma replicação síncrona de dados. Então, todos os dados que são gravados no storage do prédio 1 são replicados de forma síncrona, ao mesmo tempo, para o prédio 2. A gente vai falar e vou mostrar um pouquinho de uma funcionalidade que eu posso ter, que é o meu disco compartilhado ou virtualização de Loom. É onde, não importa qual host eu estou apresentando essa área de dados, se são os hosts que estão no Data Center 1 ou no Data Center 2, eles não sabem se eles estão gravando no Storage 1 ou no Storage 2. Eles simplesmente estão gravando numa área de dados que é virtual, que é compartilhada aqui. E esses dados, independente de onde estão sendo gravados, um gerenciamento desse storage faz controle. Se vai gravar no Storage 1 ou no Storage 2. E da mesma forma, eu posso ter aqui um site de desastre que vai controlar essa replicação. Então, a ideia é, qualquer informação que foi gerada numa máquina virtual, num file server, num repositório, num SQL, num banco de dados, o que for, ele vai estar gravando numa área virtualizada, e isso grava num lado, replica para o outro. Essa tecnologia ela já existe em fabricantes que a gente conhece no mercado, Dell, HP, IBM. Só que ela custa. E às vezes ela custa cifras altas. Por exemplo, só para mim ter replicação de storage entre
prédios, eu já saio de cara com alguns modelos não de entrada desses storage. Eu já tenho que comprar um storage mais completo. Se eu falo de ter replicação síncrona, a cifra fica um pouquinho mais alta ainda. E quando a gente fala desse item aqui, ó, que é virtualização de Loom, onde não importa para os hosts qual storage está recebendo a informação, ele é virtual e vai ser replicado por baixo, aí a gente leva para casa de começar um orçamento num ambiente desse em 200, 300 mil reais só em hardware. O que a gente tem então agora, a partir na próxima versão do Windows, já está disponível para homologação, para testes que eu vou demonstrar para vocês. Nesse sentido, storage réplica. Ele ajuda o seu negócio a enfrentar desastres. Desastres reais, igual a tempestade que a gente viu, igual situações que a gente tem nas regiões do Brasil também. Ele faz replicação de dados de forma síncrona entre andares, entre prédios, entre campos, entre unidades, entre cidades. Eu tenho todas as explicações entre requisitos ou capacidades que a gente pode chegar, mas a gente chega à questão de 40, 50 quilômetros de distância com replicação síncrona. E a gente vai ver quais são os requisitos que a gente tem. A ideia aqui é a gente talvez só não pensar em recuperação de disaster. Disaster recovery é quando eu tenho uma pane geral num data center, fogo, inundação, raio, o que acontecer, e eu tenho uma forma de recuperar daquele desastre. Isso é uma visão. A ideia agora é o que a gente chama de disaster preparedness, preparação para desastres, onde eu consigo antes ou, se eu puder saber antes, por exemplo, uma enchente, um furacão, o serviço de meteorologia hoje em dia já avisa com uma certa antecedência. Se eu conseguir mover os meus serviços de um data center para o outro dessa forma, eu já me preparei para aquele desastre. Agora, mesmo que eu não conseguir me preparar, por exemplo, incêndio, se eu tenho essa replicação de dados de forma síncrona, toda a informação gerada no data center 1, ela está igual gerada no data center 2. Então, eu não tenho perda de dados. É eu estar preparado para desastres. Características que a gente tem, então, do storage réplica. Primeira coisa super importante, ele é baseado em blocos, block level. Eu não vou me preocupar com arquivos ou com o que informação. A minha partição lá no disco, a gente vai ver uns slides sobre isso, ele replica através de bloco. Não importa se está arquivo aberto, nada disso. Ele é baseado em volume. Então, se eu estou replicando de um servidor para outro, que a gente vai mostrar aqui, eu vou fazer um volume do servidor de origem para um volume do servidor de destino. Ela pode ser síncrona ou assíncrona, e a gente vai falar os cenários que a gente tem, e ela usa como transporte o protocolo de rede SMB 3.1.1, que é a forma que a Microsoft tem demonstrado para transferir dados de forma segura e rápida. Storage réplica é flexível. Por quê? Qualquer volume de dados do Windows pode ser replicado. A gente vai ver os requisitos. Qualquer disco de armazenamento, não importa se eu estou apresentando um disco local, uma Loom, Fiber Channel, iSCSI, não importa. Qualquer disco a gente consegue fazer essa replicação. E principalmente qualquer fabricante, porque isso aqui deixa tudo na mão da Microsoft, esse controle da replicação. Se eu tenho num prédio um data center o storage da HP e no outro da IBM, eu não consigo fazer replicação entre eles. Não existe essa forma. Pensando em replicação de hardware. Quando a gente passa a usar o storage réplica da Microsoft, não me importa mais qual é o fabricante. Eu só preciso ter alguns requisitos que a gente vai falar. E o gerenciamento? Como é que eu crio essa replicação? Como é que eu verifico se ela está ok ou não? Eu tenho algumas formas de fazer isso. A console de gerenciamento do Failover Cluster, a PowerShell, posso usar WMI, menos utilizado, muito mais fácil é PowerShell, vou mostrar para vocês. Mas a ideia é que o gerenciamento da replicação do armazenamento fique fim a fim com a Microsoft. Vamos lá.
quais são os cenários que a gente tem de replicação do Storage Réplica no Technical Preview 3. Percebam que a Microsoft ainda não lançou a versão final do Windows Server 2016. Saiu a Technical Preview 1, a 2 e agora a 3, já faz algum tempo, foi em agosto. Então, cada versão que está saindo de avaliação do produto, eles estão trazendo mais recursos. O que a gente vai falar agora são os cenários que foram apresentados até a Technical Preview 3. Não quer dizer que não existam novas possibilidades ou melhorias ainda do que a gente vai mostrar aqui até a versão RTM, a versão final do produto. Um cenário que a gente vai falar é chamado de Stretch Cluster. É um cluster que está subdividido em data centers diferentes. Vou mostrar isso para vocês na prática. Server to server, onde a replicação acontece de um servidor para outro servidor. Cluster to cluster, então eu tenho um cluster replicando dados para um outro cluster, ativo, passivo. Ou ainda, server to self. Seria um cenário específico que a gente vai ter um slide explicando sobre ele. O que é um stretch cluster e como é que ele funciona? Primeiro, é um cluster único. Então, normalmente, quando eu tenho um cluster, ele está bem conectado pela rede. Então, todos estão numa rede local. No desenho que a gente mostra aqui, eu tenho o cluster com 2 nós de um lado, num data center em Manhattan, 2 nós no outro lado, num data center em New Jersey. Então, é um cluster só, subdividido em locais diferentes. Opa, deixa eu voltar aqui só. Esse seria o rio Hudson, que divide as cidades entre a unidade de Manhattan e Data Center. E, na verdade, ele seria assim, né? Igual alguns rios que a gente tem aqui no Brasil. O que é o principal ponto que a gente tem quando a gente fala de Stretch Cluster? A gente tem que entender um pouquinho sobre o RTO e o RPO. O que seria isso? RTO é Recover Time Objective, o meu objetivo de recuperação de tempo. Um tempo aceitável que quando um problema ocorrer, o meu serviço, o meu data center possa ficar offline. E dentro dessa classificação de tempo que o meu data center pode ficar offline, ainda existem duas características. Primeiro, se a minha recuperação vai ser automatizada. Então, deu um problema, eu tive um desastre. Quando volta de forma automatizada, só que sempre envolve, quando é automatizada, algum envolvimento humano. Alguém vai ter que ir lá, disparar um processo, instalar um servidor, instalar um sistema novamente. Ou a minha recuperação automática. Quando a recuperação é automática, significa que aconteceu uma queda, um desastre total, automaticamente aquele serviço vai ser migrado e vai subir e estar online para quem precisa consumir aquele serviço. Eu tenho um downtime muito menor. Então, RTO, a ideia é o tempo que o meu serviço pode ficar offline. Por outro lado, eu tenho o meu Recover Point Objective, RPO, que é a quantidade de perda de dados aceitável. Vou pensar, sei lá, de um servidor file server. Dependendo da empresa, perder 15 minutos de dados, dos últimos 15 minutos que alguém gerou lá, planilhas, arquivos, pode não ser um problema. Para uma empresa, uma stock trader de ações, perder segundos de uma negociação é um problema crítico e uma perda de dinheiro muito grande. Então, quando a gente fala de Recover Point Objective, a ideia é quanto de dado eu posso perder? E eu tenho duas formas de fazer essa não ter perda de dados. Uma, usando replicação síncrona. Quando eu tenho replicação síncrona, eu não tenho perda de dados, porque a informação que foi gerada na minha origem vai estar igual lá no meu destino de forma síncrona, ao mesmo tempo. Já na replicação assíncrona, que são algumas características de alguns storages para fazer essa replicação físicos, ela resulta em perda de dados, desde o último sincronismo que aconteceu. Então, a minha replicação assíncrona, eu vou classificar ela ou configurar ela conforme a disponibilidade que eu tenho, de rede, de largura de banda, de alteração de dados. Então,
vou replicar os dados a cada 5 minutos, a cada 15, a cada 1 hora, uma vez por dia. A ideia é, se eu tenho de forma assíncrona, os meus dados vão estar disponíveis só desde o último ponto de dados que foram replicados. Quando a gente fala de Stretch Cluster, ele vai oferecer o menor tempo e a menor perda de dados. Na verdade, ela é 0, porque ele é de forma síncrona. Então, essa nova tendência que se fala é prevenção de desastre. Se parar um data center inteiro, eu não quero ter perda de dados nenhum e eu não quero ficar offline. E existe como trabalhar dessa forma, mudando o local de recuperação quando um desastre estiver eminente, quando eu tiver aviso sobre aquele problema. Cluster to cluster, como é que funciona? Então, eu tenho num data center um cluster completo, por exemplo, aqui um cluster de file server, replicando para um outro cluster no outro data center. Aqui é um pouquinho diferente, porque aqui, deixa eu voltar só um segundo. Eu tenho 2 clusters. Essa minha replicação, ela acontece de forma síncrona ou assíncrona, mas o meu chaveamento, ele acontece manual. Ela não é de forma automática. Então, eu tenho essa questão de ter de forma manual a transferência de um lado para o outro. De servidor para servidor. São 2 servidores separados, é o exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês. O failover, que é como que eu transfiro o serviço que estava online de um lado para o outro lado, ele também acontece de forma manual e ele pode ser síncrono ou assíncrono. Eu vou mostrar isso para vocês. Server to self é um servidor para ele próprio. No primeiro momento isso parece ser meio bobo. Para que eu vou usar uma replicação de um disco para outro disco do mesmo servidor, ou de um storage para outro storage, que está ligado no mesmo servidor? Mas tem uma ideia aqui que é o seguinte, imagina que eu tenho sim 2 data centers e eu quero começar a fazer a replicação server to server. Eu posso ligar os 2 num servidor só e enviar dados de um storage para o outro de forma síncrona, para essa cópia, um clone de um storage para o outro, de um disco para o outro. Eu coloco esse disco num malote, numa transportadora, levo isso para o segundo data center, e aí eu só tenho que fazer a replicação do diferencial. Eu não preciso fazer a replicação toda dos dados. Então seria um cenário para utilizar o server to self. Vamos falar um pouquinho mais a fundo sobre essa tecnologia então. Primeira coisa que eu quero deixar claro aqui. A gente está falando de replicação de bloco. O bloco lá na nível de disco. A gente não está falando aqui de replicação de arquivos. Então eu vou frisar algumas vezes. A gente não está falando de DFSR, de Distributed File System Replication. Não é DFSR. A gente está replicando aqui blocos de armazenamentos que estão em cima de um Cluster Shared Volume, de NTFS, de RFS. Qualquer tipo de particionamento desses 3 é possível fazer replicação. Ele não se preocupa se os arquivos estão em uso ou não na origem. O que importa para o storage réplica são os IOs, as instruções de escrita no disco. Porque tudo que vou mandar escrever no meu disco ou no meu storage de origem, ele vai replicar de forma síncrona ao mesmo tempo para o outro lado, para o servidor 2. Como é que funciona a camada dos drivers do Storage Replication? Eu tenho aqui o exemplo também, então, o site do Data Center de Nova York, de New Jersey, do lado direito. E eu tenho as camadas que o sistema operacional interpreta para que o dado chegue até no disco. Então, eu tenho aqui o SMB Server, que se for um servidor que tem um compartilhamento. Eu tenho os filtros do sistema de arquivos. Eu tenho a partição, se é NTFS, se é RFS ou um Cluster Shared Volume. Eu tenho os filtros, por exemplo, de snapshot de volume, de BitLocker para criptografia, ou o próprio Volume Manager, que controla o gerenciamento de volumes. E aí a Microsoft trouxe uma nova camada, já a nível de disco, esse pontilhado aqui significa que aqui a gente está a nível de disco, aonde eu vou ter um filtro extra, que quando o dado chegar nesse ponto,
ele vai ser replicado de forma síncrona ou assíncrona para o meu servidor de destino, para o meu armazenamento de destino. Abaixo dele, o que a gente tem? O gerenciador de partições, o driver de disco lá do fabricante e, efetivamente, o disco físico. Então, essas são as camadas e aonde, principalmente, o storage réplica se encontra. Nada importa qual é a aplicação, qual é o tipo de partição para ele. Ele vai pegar o bloco que está indo lá para o disco e vai fazer essa replicação. Qual que é o workflow dessa replicação quando ela acontece de forma síncrona? Eu vou ver se essa animação aqui está bem redondinha, senão eu compartilho a minha tela aqui para isso aqui ficar bem claro, tá? Parece que ele renderizou alguns slides de forma diferente. Mas a ideia aqui é que eu tenha um servidor de origem, um servidor destino. Eu vou ter aqui a minha aplicação. Ela pode ser uma aplicação local, rodando no próprio servidor, uma VM rodando, por exemplo, num host de virtualização, ou pode ser uma aplicação remota, que está acessando isso via compartilhamento. Primeiro passo, a aplicação manda uma instrução de gravação para o meu armazenamento no servidor de origem. Essa instrução, ela é gravada inicialmente num log, numa área de log do servidor de origem, e ao mesmo tempo ela é enviada para o servidor de destino, aonde, num terceiro passo, ela também vai ser gravada num log. Então aqui a gente já está falando de uma característica nova, que a gente tem uma área de log para que todas as instruções de escrita fiquem armazenadas sequencialmente. Por que isso é importante? Porque eu consigo, se eu perder o contato com o meu servidor de destino, eu vou armazenando tudo no log de origem. E também é a forma que outras tecnologias já trabalham. Por exemplo, SQL já trabalha em primeiro gravar no log para depois gravar no arquivo de dados. Exchange trabalha assim. Outras tecnologias já trabalham com essa forma. Depois que vier a resposta do servidor de destino, dizendo que a instrução de I/O de escrita foi gravada no log de destino também, essa informação é passada para a aplicação dizendo, legal, agora nós podemos continuar para o próximo passo. Então, a primeira pergunta que surge é, mas eu não vou ter perda de performance nesse processo? Eu posso ter uma pequena perda de performance, e a gente vai ver nos requisitos, principalmente de rede que a gente tem, e de área de dados de log, tamanho e performance, que eu tenho requisitos para que eu não impacte diretamente em performance. Depois que todos os dados foram gravados no log e respondido para a aplicação dizendo, legal, já está gravado, isso é transferido e comitado no meu disco, na minha área de dados. Então eu vou ter lá uma partição, um volume de dados no servidor de origem, um volume de dados no servidor de destino, um volume de log também no servidor de origem e destino. E quando essa gravação acontece, vou mostrar a animação aqui de novo. Vem uma instrução de escrita, gravou nos dois logs, volta para a aplicação dizendo, já gravei, continua. E depois, esses dados são comitados no meu disco de dados. Essas informações são comitadas no disco de dados. Como é que funciona quando a minha replicação de storage réplica está configurada como assíncrona? Da mesma forma, eu tenho então meu servidor de origem, meu servidor de destino. Eu tenho as aplicações que estão mandando uma instrução de gravação no disco. E essa instrução, ela chega primeiro no servidor de origem, que é onde está ligado diretamente o armazenamento. Ele salva no log e diz para a aplicação, pronto, pode continuar, já fiz a gravação. Após isso, ou num agendamento específico, que eu posso fazer de tempos em tempos, essa replicação assíncrona, essa informação vai ser gravada no log do servidor de destino, e quando tiver gravado no log do servidor de destino, após isso, ela grava e comita no disco de dados. E aí começam a surgir novas dúvidas. Por exemplo, e se estourar a minha área de logs? Então, a gente tem que ter uma área de logs planejada, grande, para que eu tenha capacidade de gravar as instruções. Mas entendam que aqui a gente não está gravando o dado efetivamente. Não é porque eu tenho uma área de logs de, sei lá, 10 GB que eu não posso gravar um arquivo de 50 GB.
É uma instrução de gravação. Então, primeiro isso vai para a memória, da memória vai para o log, do log vai para o arquivo de dados. A diferença do assíncrono é que o I/O se completa diretamente no servidor de origem antes de essa instrução de gravação ir para o log do servidor de destino. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade, dá para usar o quadro de perguntas e respostas aqui do Live Meeting. O Thiago ele vai me orientando, me passando ali, eu estou olhando aqui, estou de olho na lista de perguntas também. Eu vou ter alguns slides de parada da apresentação para efetivamente responder essas perguntas e depois, no final, também a gente vai ter espaço para responder as perguntas que surgirem. Mas pode já ir cadastrando as perguntas na área de perguntas e respostas. Vamos lá, SMB 3.1.1. Então, é a forma que a Microsoft tem de transferência de dados no Windows Server desde 2012. Ela era 3.0 e cada versão ela tem incrementado novas funcionalidades. Usa toda a escalabilidade e performance do SMB, que nas últimas versões, a partir do SMB 3, é muito grande. Ela trabalha com SMB Multichannel, onde eu tenho múltiplos canais de acesso, o que me dá mais performance. Uma outra tecnologia do SMB, que já vem desde o Windows Server 2012, é o SMB Direct, através de RDMA, uma tecnologia da placa de rede, que consegue passar os dados diretamente da memória para a placa de rede, sem intervenção de disco ou sistema operacional, dá um ganho de performance muito grande. E a Microsoft tem várias redes já implementadas, de 10 km, de 25 km, de 40 km, sendo testadas com essa tecnologia. Essa foto é de um funcionário da Microsoft, um engenheiro que trabalha com o desenvolvimento desse produto. Ele tem em mãos 2 rolos de 40 km de fibra, onde eles estão homologando com RDMA uma latência de 200 microsegundos. Isso é extremamente baixo. A gente vai ver que o requisito para funcionar a replicação de forma síncrona é 5 milissegundos. Então, eu tenho aqui 0,2 dessa capacidade em uma estrutura utilizando fibra ótica com RDMA. O protocolo SMB, ele também tem a capacidade de fazer criptografia de dados. Então, esse dado que vai ser transferido entre essa replicação, ela é criptografada ou assinada através de certificados. Mais uma foto aí sobre a fibra e onde eles estão armazenando e fazendo testes no desenvolvimento. Faz 2 anos que a Microsoft está desenvolvendo o storage réplica e fora os testes em clientes que já foram feitos para homologação, eles têm laboratórios internos para fazer essas validações. Vamos lá, requisitos e recomendações. Quais são os principais requisitos? Como eu falei, esse aqui vai vir embarcado no Windows, eu não tenho custo a mais para isso. Só que ele vai vir embarcado no Windows Data Center, porque isso aqui não é um recurso para qualquer local implementar. Então, ele vem, é grátis, mas tem que ser a licença Data Center. Comparando que eu já tenho a minha licença Data Center comprada, por exemplo, meus hosts de virtualização. O que eu tenho que pagar a mais? Nada. Se eu fosse trabalhar com replicação de storage de forma síncrona e virtualização de LUN em cima de hardware, eu saio da casa de R$200 mil um orçamento de um storage com essa implementação. Qual é o requisito que a gente tem a mais? Active Directory. Mas não é Active Directory pensando da forma chata que às vezes a gente tem que configurar. Mexer em nível funcional, alterar esquema, objetos UAD, não, nada disso. A única coisa que eu preciso é Kerberos para fazer a autenticação entre os servidores. Servidor de origem e servidor destino tem que estar no mesmo Active Directory para eu poder ter a autenticação Kerberos. Não vou mexer no esquema do AD, não vou criar ou manipular objetos do Active Directory, nem mexer em nível funcional. Requisitos de disco. Basicamente, eles têm que estar inicializados no modo GPT, que é o mais novo, não o antigo MBR. E eu posso usar qualquer tipo de disco da lista onde eu tenho sim. Então, um JBOD, que é Just a Bunch of Disk, um monte de discos junto, por exemplo, no Storage Space. Discos locais, sem cluster. Pode ser SCSI, pode ser SATA, pode ser SAS, o que for. Eu posso estar replicando dados de um volume SAN. Uma LUN do meu storage é SCSI, Faber Channel, não importa.
O que eu não posso usar de disco? E aí faz muito sentido, né? Eu não vou fazer disco removível, não faz sentido. Disco externo USB, fita, flop, CD gravável e regravável, não faz sentido. A ideia aqui são discos locais do servidor, não um HD externo USB que tem um I/O alto. Outros requisitos de disco, eles têm que ter a mesma geometria e particionamento de dados. Então tem que ser volumes iguais nos dois lados e que a minha formatação esteja com a mesma geometria. Então, vou formatar disco a 4K, legal, vai ter que ser blocos do mesmo tamanho dos dois lados. Porque se a gente está replicando blocos, é o que faz sentido. O espaço livre para logs tem que estar num volume em cima de NTFS ou RFS. E o que é legal é que o meu tamanho de log ele tem um tamanho fixo. Quando eu crio, por padrão, ele cria com 8 GB. Eu posso aumentar ou diminuir conforme eu queira, manualmente, por exemplo, a partir de PowerShell. Só que a ideia aqui é que o meu log ele não reduz e não aumenta de tamanho o log. Significa que eu não vou estourar o espaço em disco do meu servidor, porque o meu log aumentou ou diminuiu. Eu vou mostrar para vocês na demonstração. Eu estou trabalhando com uma VM com um disco de dados de 30 GB e um disco de log de 10 GB. E esse log, o disco de 10 GB, ele ocupa 8 GB e pouquinho. E a ideia aqui é que eu faça a replicação do disco de dados, de informação. Eu não vou replicar aqui o volume do sistema operacional, onde eu tenho lá o system root, arquivo de paginação, hibernação, dump de memória. Não, a ideia aqui é para replicação de dados. Quais são os requisitos de firewall que a gente tem? Liberação de protocolo SMB, porque ele trabalha em cima do SMB 3.1.1, e também a parte de gerenciamento remoto, que são as portas do Windows Server Management. Quem nunca tinha escutado o termo JBOD é Just a Bunch of Disks. Um monte de discos junto, que para a Microsoft pode ser discos SAS ligados no servidor, utilizando storage space, que é quase como se fosse um RAID de discos locais que eu apresento para um servidor, emulando um storage com discos locais no servidor. Recomendações que a gente tem para a implementação do storage réplica de forma síncrona. Isso aqui é super importante. Primeiro, latência de rede. A comunicação entre origem e destino, ida e volta, tem que ser no máximo 5 milissegundos. Isso não é pouco, isso é até relativamente alto, né? Para redes, a gente viu ali que eles têm 80 km com 200 microsegundos, que é 0,2 milissegundos. Isso dá mais ou menos um resultado final entre 30 e 50 quilômetros de distância, porque eu tenho ida e volta. Se a gente tivesse no espaço, considerando o vácuo, 5 milissegundos seria 1.500 quilômetros de ida e volta. Mas dentro da nossa realidade, por questões de perda que a gente tem em cima de fibra ótica, em cima de comunicação, chego a ter 30 por 35% de perda, só quando eu vou passando esse sinal por switch, roteador, firewall e tudo mais, até também questões de limite financeiro e disponibilidade. Fala para mim qual provedor de comunicação de rede entrega uma fibra de 1.500 km. Quanto que é o custo de uma fibra de 1.500 km de ida e volta? Então tem questões, fora a questão de capacidades físicas dessa transmissão, eu tenho também a questão de financeira e disponibilidade. Então, pelo menos 5 milissegundos. Largura de banda, gigabit para cima, de ponta a ponta. Então, os servidores de origem e partida têm que ter pelo menos gigabit. Né? Outra coisa que a gente tem que se preocupar é que, às vezes, esses meus data centers, eles têm também a parte de... Essa rede que é utilizada para interligar os dois, ela não é usada só para replicação. Ela é compartilhada com outras coisas. Tem tráfego de outras informações entre o site principal e o site secundário. E aí eu preciso ter um cálculo de quanto que isso vai diminuir se esse meu link for gigabit. Eu tenho que entender e aprender os meus I/Os. Quanto que de I/O a minha aplicação vai utilizar, quanto que ele vai consumir. E principalmente o volume de logs, eu tenho que me preocupar com o tamanho de no mínimo 10 GB. Agora, quanto maior o meu volume de logs,
mais armazenamento eu tenho caso a comunicação entre origem e destino for perdida. Eu não perco dados com isso. E fora isso, performance. Disco de log tem que ser flash, tem que ser SSD, NVMe, tem que ser disco extremamente rápido, porque senão a minha aplicação vai sentir diretamente a performance. Como é no disco de origem que ele grava, retorna, eu preciso ter discos rápidos. São recomendações super fortes. Sem isso pode não funcionar a replicação de forma síncrona. Assíncrona, latência de rede, não importa. Por quê? Porque não é de forma síncrona. Eu vou gravar na origem e depois eu vou pensar em replicar isso para o destino. Largura de banda, o quanto você tiver disponível. O que vai acontecer? Se eu tiver uma largura de banda pequena, com uma latência de rede alta, o meu ponto de sincronia, o meu ponto da replicação assíncrona, ele vai ter um espaço de tempo maior. E a performance, isso não condiz. O meu disco de log é a mesma característica síncrona ou assíncrona. Tem que ser um disco super rápido. Dá para facilitar? Claro que dá. Todos aqueles requisitos a gente consegue homologar através de um comando lá do PowerShell, atualmente ainda é só sobre PowerShell, chamado test SR Topology, Storage Replica Topology. Então ele vai checar requisitos e recomendações para saber se a largura de banda de rede entre os servidores replicados está de acordo, se o tamanho de log está de acordo, quantos IOPS ele consegue gravar e replicar ao mesmo tempo. Ele faz toda a avaliação do seu ambiente e te dá um relatório em HTML dizendo, olha, a replicação levou tanto tempo, a largura de banda é tanto, o tamanho de log é tal. E ele executa durante um período específico. Eu posso, por exemplo, assim, eu tenho preocupação que durante o horário comercial, a largura de banda de rede do meu ambiente não suporta storage de réplica. Eu deixo fazendo esse teste por 24 horas, por 48 horas, não importa, ele vai ficar fazendo essa validação se a replicação funciona durante um tempo específico e depois ele vai gerar um HTML mostrando se é viável ou não, se houve algum erro, se tem alguma recomendação a ajustar no ambiente. Vamos fazer uma demo sobre isso? Show de bola. Deixa eu compartilhar aqui um pouquinho a minha área de trabalho. Tiago, você pode responder para mim quando você já está vendo ali? Não, já estou vendo. Legal. Só para falar um pouquinho aqui do ambiente para vocês, então, eu tenho 3 máquinas virtuais, o WS 2016 01, 02 e 03. O 01 é um controlador de domínio, só com Windows controlador de domínio, porque a gente falou ali que depende do AD. E o 02, 03, o 02 é meu servidor de origem, no Data Center 1, vamos assim simular, e o 3 é o servidor de destino. O 01 está aqui, deixa eu até minimizar a tela dele aqui, porque a gente não vai usar o controlador de domínio. Aqui está o 02, aqui está o 03. São as duas telinhas que eu vou ficar alternando aqui para mostrar para vocês. O que a gente tem então? São servidores com Windows Server 2016, Technical Preview 3. Eles têm 3 discos, um de sistema operacional, um disco D, está aqui o volume de dados, um disco E para logs. Então aqui eles estão particionados, estão disco 2, disco 3, volume D e E, 30 GB, 10 GB. E atualmente esses discos estão vazios. Depois a gente vai criar dados aqui. O que eu quero mostrar para vocês? A validação dessa replicação. Então, existe um comando chamado, que eu mostrei para vocês, test SR Topology. O que eu informo nesse comando? Quem que é o meu servidor de origem? Qual é o meu volume de dados de origem? Qual é o meu volume de logs de origem? Qual é o meu servidor de destino? Qual é o volume de dados no destino? Isso aqui não precisa ser igual, poderia ser outra letra, não precisava ser D nos dois, poderia ser D, aqui poderia ser o X. Volume de logs no destino. A duração do meu teste, quantos minutos ou horas, ou em minutos, mas é só fazer o múltiplos aqui. Qual é o intervalo de tempo que ele vai fazer o teste e aonde ele vai gerar o relatório HTML. Então eu vou rodar esse comando aqui, no meu servidor 02, e vou deixar rodando.
Eu ainda vou mostrar o HTML que ele gera aqui, mas ele leva ali uns 4 minutos, que ele faz vários testes de 1 minuto. O que eu fiz? Eu gerei há pouco tempo, agora em alguns minutos, um relatório para mostrar para vocês como é que ele funciona. Depois eu mostro o que ele vai gerar agora aqui na máquina virtual, mas é só para a gente não perder tempo só esperando e vocês ficarem aguardando. Eu já gerei um alguns minutos atrás, ele foi agora aqui às 20h44. Então esse é o relatório que ele traz, falando sobre um overview do ambiente, dizendo quem é o servidor de origem, volume de destino, quantos testes foram executados, se houve algum erro, algum warning ou alguma mensagem OK do ambiente, e aqui ele avalia os testes de requisitos. Então, primeiro ele checa a existência dos discos, o estilo da partição, se é igual entre origem e destino, se é GPT, o sistema de arquivo que existem nos dois lados, se o volume de dados é idêntico nos dois lados, se a parte de logs é igual e tem a mesma capacidade, e se tem a capacidade recomendada de no mínimo 8 GB, que é para os logs. Ele testa se ele consegue se comunicar com o servidor 2, checa a parte de firewall se está liberada e começa a testar a latência de rede. Ele deu 2 warnings, porque eu estou trabalhando isso em máquina virtual, estou rodando no meu notebook, eu tenho uma limitação aqui de memória para disponibilizar para elas. Então eu criei máquinas com 2 GB de memória, porque eu precisava ainda do controlador domínio, e ele diz que o recomendado seria 4, mas funciona a partir de 2 GB. Menos que 2 GB não funciona. Ele mostra aqui, ó, como é que foi o teste de performance da sincronização inicial, porque eu tenho um volume, uma massa de dados no meu servidor de origem que eu tenho que transferir para o servidor destino. Ele faz uma simulação que ele conseguiu replicar a 200 megabytes por segundo entre um servidor e outro. Se fosse replicar 29 GB, que é a minha capacidade total, ele levaria 2 minutos para replicar, o que eu considero super rápido. E aqui ele mostra um gráfico de escritas por segundos, quantos I/O por segundos ele fez dentro daquele 1 minuto que eu fiz o teste. Performance. Aqui ele mostra o log em dias ou minutos que ele levaria para replicar. Não tinha nada sendo gravado no disco no momento que eu gerei, mas aqui ele colocaria alguns tempos que ele levaria para fazer essa replicação. E ainda a latência. Quantos por cento do tempo a latência ficou menor que 1 milissegundo? 99% do tempo do teste. Entre 1 e 2 milissegundos, 0,69%. Acima de 5 milissegundos, 0,2%. Eu estou rodando isso aqui num ambiente virtualizado em cima de um notebook, então a gente tem essa consideração, né? Então eu tenho que observar se a minha parte de rede atende os requisitos. E aqui eu não tenho o gráfico, mas seria o throughput de I/O, de entrada e saída que aconteceu, e performance no meu log de destino. Então é um relatório bem completo, bem interessante, que te dá principalmente se os requisitos para que essa replicação aconteça estão validados no ambiente. Ele ainda está fazendo aqui o teste, eu vou deixar ele rodar aqui, e depois eu volto e mostro o HTML que ele gerou, só para a gente não perder um pouco mais de tempo. Mas basicamente ele está validando aqueles itens que eu mostrei no relatório. Compartilhar aqui meu slide, só um minutinho. Beleza. Vamos lá, então, qual que é a filosofia que a gente tem? A ideia aqui é eu saber a consistência entre síncrona ou não, assíncrona, sobre a minha aplicação. O que a Microsoft garante? Ela garante que no destino o volume vai ser montável. Agora, se os dados vão ser utilizáveis ou não, é o seu aplicativo que tem que garantir. Porque ela está replicando o bloco. É a aplicação que valida se está ok ou não. File server, Hyper-V, outras tecnologias, é garantido. Se eu estiver trabalhando com snapshot, todos os snapshots são levados também, porque eles são gravados lá nos blocos do disco. Aí tem um detalhe.
A minha empresa, naquela questão do RPO, o ponto de falha, ela aceita a perda de dados? Sim ou não? Quando que custa para a sua empresa perder 15 minutos de dados? Ou perder o seu emprego, né? Pontos-chave que a gente tem no Storage Réplica na versão 1. O volume de destino ele sempre fica desmontado. Eu não tenho como deixar o volume de destino montado. Eu vou ser só... O volume de destino ele vai ficar sem leitura ou gravação. Eu vou mostrar isso para vocês. Na versão atual, ela é uma replicação 1 para 1. O servidor para o outro, um cluster para o outro, ou o stretch cluster que é ele separado. Eu não consigo fazer 1 para o 2 para o 3. Igual ele mostra ali A, B, C, AB mais AC. Não, é 1 para 1. Não é 1 para muitos ou nenhuma outra forma. Por enquanto, a informação isso é agora. Deve mudar na versão final para eu ter possibilidade de ter uma replicação a mais. Você pode usar uma outra forma de fazer replicação para ter mais de uma perna. Por exemplo, se eu estou falando de virtualização de VMs, eu posso usar o Hyper-V Réplica para replicar do data center A para o B e posso usar o Storage Réplica para replicar do data center A para o C. São formas que eu tenho na distribuição Technical Preview 3 como fazer. Outra questão, redimensionamento de volume. Se eu precisar redimensionar um volume de dados, que aqui no meu exemplo é 30 GB, ele vai perder essa replicação. Eu teria que destruir e criar de novo. Mas isso ainda deve ser corrigido até a versão RTM. Ferramenta certa para o trabalho certo. Eu tenho várias formas de trabalhar com replicação. Eu vou mostrar aqui algumas. Se eu estiver usando o Hyper-V Réplica, ela é indicada para VMs, para file server, para SQL, que está dentro da VM, ou Exchange, que está dentro da VM. Cortou aqui as nomenclaturas em cima, mas são os serviços que a gente tem. Se eu quero trabalhar com SQL, já existe o Always On da Microsoft, específico para isso. Se eu estiver trabalhando com Exchange, a própria DAG do Exchange é a indicada para fazer a replicação. Eu não vou pegar o volume de dados do Exchange e vou replicar com Storage Réplica. Não, o Exchange já tem sua funcionalidade para isso. A parte de DFS, ela é utilizada principalmente para file server ou para sysvol, e o FRS nem se fala, né? Brincadeira, isso aí é uma tecnologia lá do Windows Server 2000, 2003. Posso usar Storage Réplica em VMs? Perfeitamente, absolutamente, eu tenho isso criado aqui no ambiente, vou mostrar para vocês. Requer a versão Data Center, igual foi falado, mas é suportado em qualquer estrutura de hypervisor, VMware, o que for. Desde que eu estou replicando de uma VM para outra. Especialmente Hyper-V. No Azure é possível? Ainda não é suportado, porque não está na versão final do produto, mas funciona, desde que eu esteja trabalhando com infraestrutura as a service. Minhas VMs rodando no Azure. Essa funcionalidade vai ser portada para rodar no Windows Server 2012 R2? Não. Alguma dúvida que alguém tiver, pode ir colocando ali no painel de perguntas e respostas. A gente vai, eu não tem agora nenhuma ainda em aberto. O que o Storage Réplica não é? Ele não é um Share Nothing Cluster. Então, não é usado para um outro recurso que a Microsoft disponibiliza no Windows Server 2016, chamado Storage Space Direct, que é um cluster de disco espalhado entre servidores com discos locais. Storage Réplica não é backup. Por quê? Porque ela está replicando de forma síncrona ou assíncrona, mas não é para forma de backup. Se eu mandei uma instrução de gravação, que é um delete, ele vai rodar essa instrução no outro lado e vai, com prazer, apagar os dados no meu destino. Não é DFSR, mais uma vez refrisando. Não é a nível de arquivo, porque ele faz a nível de bloco. Não é multi-mestre, onde eu posso ter vários servidores. Não é multi-terminal até o momento. E não funciona em largura de banda baixa. Eu preciso ter largura de banda de rede alta. Outra coisa, é uma solução data center, não é uma solução para eu botar nas minhas filiais. Windows PowerShell. A gente vai mostrar aqui uns outros comandos que eu vou rodar, mas ele tem implementado muitos comandos para facilitar o nosso ambiente. Então, a gente vai criar aqui, vai usar o New SR Partnership para criar uma nova replicação. A gente vai usar também ali no exemplo Set SR Partnership, onde eu vou
mudar a sincronização de origem para destino, destino para origem. Então eu vou inverter essa sequência de replicação. A gente já rodou ali o teste SR Topology, ele está rodando lá por baixo, mas já vou mostrar. Então, eu posso forçar um sincronismo, suspender a minha replicação, especificar alguma configuração do grupo, remover o grupo ou remover a parceria entre os servidores, criar um novo grupo ou buscar informações que a gente tem do meu grupo. Aqui ele mostra um exemplo, ó, New SR Partnership, onde ele está criando uma nova replicação. Eu já vou mostrar isso aqui para vocês. Replicação cluster to cluster ou server to server. Ela pode ser de forma síncrona ou assíncrona, aceita qualquer tipo de disco fixo, SAS, SCSI, o que for, desde que a minha origem e destino respeitem os limites e as regras de armazenamento. Então, tem que ser o mesmo tamanho, tem que ser o mesmo tamanho de bloco. E o meu gerenciamento para chavear a replicação, dizendo, não está mais rodando em produção no servidor 1, agora roda no servidor 2. Não está mais no Data Center 1, agora está rodando aqui no Data Center 2. Ela acontece ou via PowerShell, ou via o Windows Azure Site Recovery, uma funcionalidade do Windows Azure para fazer a alternância entre storage, entre data centers de um serviço. Vou fazer uma demonstração, então, sobre como isso aqui funciona na prática. Vamos lá, ó. Só para confirmar aqui, ó, já gerou o meu arquivo de teste. Eu vou olhar ele aqui, está dentro do ctemp. A data aqui, 6h59. Deixa eu abrir ele aqui para vocês verem. Ó, então, um teste com resultado parecido àquilo que a gente tinha olhado. Show de bola. Como é que eu faço, então, essa replicação? Vou reforçar aqui, ó. Eu tenho no meu servidor de origem e no meu servidor de destino o volume D para dados e para logs. Da mesma forma, D para dados e para logs. Ambos, nesse momento que a replicação não está criada, estão como disponíveis e funcionais. E se a gente olhar aqui, estão vazios. Então, se eu olhar aqui nos dois servidores, estão vazios. O que eu vou começar a criar? Primeira coisa, eu vou criar dados. Vou criar uma pastinha aqui chamada Quinta da TI. E vou criar aqui alguns arquivos de texto, porque é mais rápido. Teste SR Quinta. Vamos jogar dados aqui dentro. Está pequeno ainda. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho desse arquivo. Beleza, 16 MB. Agora nós vamos pegar aqui e vamos criar vários arquivos. Show de bola. Eu não tenho replicação configurada ainda. Como é que eu vou criar essa nova replicação? Através de um comando chamado New SR Partnership, onde eu tenho meu servidor de origem. Eu vou dar um nome para o grupo de replicação, o volume de origem, o volume de logs de origem, meu servidor de destino, o nome do grupo de replicação no destino, o volume de destino para dados e para logs. Quando eu rodo esse comando, ele vai criar essa replicação. Lembrem que o volume D aqui, ó, no servidor 2, ele está montado e não tem dados nenhum. Vamos ver o resultado disso aqui, então. Venho no PowerShell e vou colar. E pronto. Ele já criou um grupo de replicação no servidor 2 e no servidor 3. E se a gente agora olhar, o disco aqui, ó, o volume sumiu. Por quê? Porque ele tem que ficar desmontado. Quando a gente olha aqui, deixa eu dar um refresh só no meu Disk Manager, vocês vão ver que ele fica como RAW, sem partição. Então, ele não deixa nada ser gravado no meu destino. Não faria sentido ele fazer essa gravação na origem e no destino. Como é que eu vejo se essa replicação já aconteceu? Eu tenho um comandinho aqui chamado get SR group, onde ele diz, ó, inicial block copy. Então, ele ainda está fazendo o sincronismo inicial daqueles arquivos que foram gerados. Eu gerei uma pasta com vários arquivos e ele está fazendo essa replicação de dados ainda. Quando ele termina, aqui ó, o meu replication status, ele muda para
replicação contínua, de forma síncrona. Aqui ele mostra o modo que está sendo replicado, se é em cluster ou não, se está numa parceria. Só vou aguardar alguns segundos aqui, ó, até ele terminar essa replicação. Eu vou passando mais alguns slides, ele vai demorar alguns segundos aqui, porque a gente gerou esses dados, e já volto para mostrar o resultado e inverter essa replicação, mostrar que os dados foram replicados. Stretch Cluster, como é que ele funciona então? Só pode ser de modo síncrono, não faz sentido eu ter Stretch Cluster de forma assíncrona. Os meus discos podem ser assimétricos, não importa se o volume de um cluster de um lado é maior ou menor, mas ele pode ser assimétrico. Eu tenho dois sites, então aqui ele mostra o data center de um lado e de outro. Dois conjuntos de storage compartilhados em CSV. Então eu tenho um storage aqui atendendo esses dois servidores, host. Eu tenho outro storage aqui atendendo esses dois servidores, host. Ele vai fazer uma replicação de um lado para o outro e eu vou ter um cluster distribuído entre data centers. Então, a ideia aqui é, se eu tiver uma máquina virtual rodando aqui no servidor SRV1, eu consegui fazer um live migration dela para o servidor 3, que está lá no outro data center, salvando os dados em outro storage. O servidor 3 não tem acesso ao storage 1, esse servidor 3 não tem acesso aqui direto. Ele tem acesso a uma LUN que está sendo replicada de um lado para o outro. Todo esse gerenciamento da replicação, ela acontece através da console do failover cluster, que já é conhecida para quem trabalha com cluster, ou via PowerShell. Ela aumenta a capacidade de um disaster recovery de um cluster, porque se eu perder esse data center aqui inteiro, todas as minhas VMs continuam rodando aqui sem perda de dados. Eu vou ter um desligamento incorreto talvez da VM, mas ele vai subir no data center 2, tendo capacidade de memória, sem perda de dados daquela VM. Nesse cenário de Technical Preview, as maiores indicações de cluster para usar Stretch Cluster é para cluster de Hyper-V e cluster de File Server. Mas, até a versão final, ou ao próximo release, talvez o 2016 R2, outros cenários de cluster vão ser indicados. Por exemplo, Scale Out File Server Cluster, que atualmente não é, mas pode vir a ser homologado para funcionar. Então aqui ele mostra a console do Failover Cluster, que já é familiar para quem trabalha com cluster, só que agora eles implementaram algumas coisas a mais. Eu tenho aqui uma área só sobre replicação, uma guia de replicação. Eu tenho aqui, ó, quem são os meus discos de origem e os meus discos de destino. Então, para log, de origem e destino, dados, origem e destino. Então fica fácil de eu criar. Eu seleciono um disco de origem, vou selecionar o disco de destino para dados e para logs, e está criada a minha replicação. Aqui são 5 passos que a gente tem. Então, primeiro eu vou criar um disco de origem no modo CSV. Depois eu vou habilitar a replicação no disco dizendo quem é o disco de origem, qual é o disco de destino, qual é o disco de log de origem, disco de log de destino, e acabou. Ele já criou a replicação no meu cluster stretched. Para concluir, o que vem a mais por aí? Restrição de rede, controle de rede que a gente vai ter, para que eu possa dizer da onde vai, para onde vem esses dados. Orquestração através do Azure Site Recover. Muitas melhorias de performance até a versão RTM. Facilidade de gerenciamento e mais commandless PowerShell. Porque hoje a gente tem alguns, mas não são todos. Migração de cluster vai vir, perdão, migração de servidor. Eu tinha uma replicação de servidor 1 e 2. Eu quero fazer entre o 1 e o 3. Eu posso migrar do 2 para o 3, não precisar ter que destruir, criar de novo. Hoje não dá para fazer, isso ainda vem. E delegação, isso aqui também é importante.
eu vou delegar quem pode criar uma replicação, quem pode deletar uma replicação. Eu não quero que o administrador local faça isso. Imagina, o cara é administrador local, loga no servidor e destrói a minha replicação. Então a gente tem, além disso, algumas outras surpresas. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se ele já terminou a replicação. Só um segundo. Já. Vou terminar a minha demo para vocês, que está acabando o conteúdo, o tempo também já está quase estourando. Eu peguei aqui o GetSR Group novamente, e agora vejam que ele mudou aqui de cópia inicial de dados para replicação contínua. Então ele já está com todos os dados replicados. Se eu vir aqui agora e gerar novos arquivos, deixa eu botar aqui no final, aqui, ó, 31. Vou criar mais alguns aqui, ó, 30, vou até os 50. Legal. O servidor de origem fez a cópia até os 50. O que eu vou fazer agora? Imagine que eu vou ter um problema no data center onde está o servidor 2. Eu vou inverter essa replicação. Eu vou usar um comando chamado setSR Partnership, onde eu vou dizer que o meu novo servidor de origem é o 03. E o de destino é o 2. Então eu vou inverter. Quando eu rolo esse comando, ele me pede uma confirmação para ver se eu quero mesmo fazer isso. Sim, quero fazer. E o que ele vai fazer? Ele vai desmontar o volume na origem, tanto que ele já fechou o meu Explorer aqui, ó. O D2 pontos não está mais disponível no servidor 2, que é a origem. E o meu volume D passa a aparecer como disponível no 3. Deixa eu dar um F5 aqui, só para ele. Opa. Só deixa eu ver se eu não fiz criar no lugar errado. Vou botar aqui. Ah, mas eu também fui bem esperto, né? Não criei os dados aqui de forma correta. Deixa eu voltar aqui e criar aqui. Opa. Vou passar a replicação para lá. Demonstração vai me deixar na mão. Deseja fazer? Sim. Está copiando o log e terminou a replicação de forma contínua. Vamos ver aqui. Volume D. Está ali. Desculpa, ele não tinha terminado o processo ainda. Está aqui tanto a replicação inicial que aconteceu, quanto o arquivo da quinta que a gente fez. Então, os dados eles apareceram no servidor destino. Toda essa replicação já está de forma correta. Se eu quiser inverter, eu posso inverter. Vou gerar um arquivo aqui agora. Vamos criar... Aqui está o teste 01. Eu vou criar o teste 02. Vou criar um arquivo pequeno só para não demorar a replicação. Dentro do meu ambiente de teste. Vou botar aqui outros dados aqui dentro. Dentro da pasta quinta, teste 02. Legal. Agora eu vou voltar. Nesse momento, a replicação está acontecendo do servidor 3 para o 2. Eu vou inverter novamente a replicação. Como é que eu faço isso? Dando um set, dizendo que o meu servidor de origem vai ser o 02 novamente. E aí, ele vai trazer esses dados para o servidor 2. Vamos ver aqui. Ainda está replicando. Está copiando. Beleza. Agora, se a gente olhar aqui no servidor 2, está aqui os meus dados com o arquivo. Eu só fui muito rápido ali, a minha VM não tinha dado tempo suficiente de ele concluir a replicação. Então, o dado que eu gerei lá no servidor 3
está aqui no servidor 2, que agora é a minha nova origem. Mas aí vocês podem me dizer, mas então quer dizer que é o mesmo disco, só está apresentando de uma máquina para outra. O que eu vou fazer para provar que não? Eu vou destruir a minha replicação. Eu vou parar a replicação de vez. Então aqui é get sr partnership, remove sr partnership. Sim. Get sr group, remove sr group. Pronto. Eu não tenho mais grupo nem replicação. O que significa? Que os volumes vão estar montados dos dois lados, até o arquivo 50 que a gente tinha criado. E eu tenho efetivamente dois dados. Então, assim, a gente criou e destruiu a replicação para mostrar que ele faz ele realmente está com os dois dados gerados nos dois servidores. Voltando então para a nossa apresentação. Só para finalizar, para não estourar muito mais o tempo. Quero entender mais, quero seguir, quero fazer um guia de implementação do História de Réplica. Esse aqui é o link para fazer o material sobre História de Réplica. Se você quiser procurar no Google, no Bing, procure por TechNet História de Réplica. Ele vai trazer a documentação da Technical Preview 3 e como implementa, o que testa, quais são as características de cada um de cenários que a gente viu, de cluster para cluster, de cluster, de stretch cluster, servidor para servidor. O História de Réplica está aqui para ajudar você e seu data center a sobreviver a desastres. Então a ideia aqui é que ajude. O que a gente tem a mais? Questões finais, se alguém tiver, eu vou estar disponível. Fora isso, quer dar um feedback para a Microsoft? Existe esse e-mail chamado srfeed, storage replica feed@microsoft.com, que cai direto com o gerente de produto da Microsoft do Storage Réplica. E eu confirmo isso porque eu assisti a palestra dele lá no TechEd, no Ignite, e eu troquei e-mail com ele semana passada, que eu estava tendo um problema, como ainda é a versão Technical Preview, a gente pode ter essas situações de alguma outra coisa não está funcionando. srfeed@microsoft.com. Ele me retornou no dia seguinte, por causa do fuso horário, as dúvidas que eu tinha de implementação. E além disso, a gente tem outros recursos online. Então, e-book sobre a parte de infraestrutura moderna, deploy de Software Defined Network Storage, integração com o System Center, são vários e-books que a gente tem. Esses links eles vão ficar no vídeo, vão ficar disponíveis depois para vocês acessarem. E era isso que eu tinha de conteúdo que eu queria mostrar para vocês. Agradeço imensamente a presença de todo mundo. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão que quer tratar, eu estou aqui disponível, pode colocar no painel de perguntas e respostas, ou por e-mail, a gente tenta endereçar aí as melhores respostas para vocês. Era isso, Tiagão. Pô, cara, era isso? Só isso? Deu um susto ali na demo, mas deu tudo certo. Mas aí é onde prova que o cara realmente sabe o que está fazendo, né? É verdade, ali é que minhas VMs aqui, mesmo no disco SSD, ainda deu uma gaguejada ali de terminar o processo. Cara, é troubleshoot ao vivo, mano. Dá para abrir o áudio aqui deles. Tem o Guilherme querendo fazer uma... Não dá, né? Não vou conseguir. Guilherme, tá aqui, ó. O SCOM irá monitorar e gerar alarmes? Com certeza. O SCOM 2016 vai ter a Management Pack para o Storage Réplica para fazer toda essa validação de se o sincronismo está ok, se o prazo... Eu não vi essa Management Pack em produção, mas eu conversei sobre, e como dentro da Microsoft isso é o time de produto que normalmente desenvolve as Management Pack para as tecnologias, vai ter sim Management Pack para fazer esse monitoramento. Não sei se vai ser já no lançamento, eu não tenho esses prazos, a gente não tem nem o prazo do lançamento oficial do Windows Server, mas vai ter. Provavelmente o System Center 2012 também já vai receber algum update,
alguma coisa para isso também, com certeza. Porque é só Management Pack, né? Então, podendo ter o agente do SCOM antigo, o 2012, instalado num servidor 2016, com a Management Pack vai funcionar. Não é informação oficial, mas não tem por que não funcionar. Cara, essa nova tecnologia vai fazer com que você praticamente em pequenas aí, até média empresas, você economiza muito na compra de storage, né, cara? Se você pegar storage space com storage réplica, caraca, velho. Exatamente. E essa é a ideia, né? E tem agora aquele Storage Space Direct, que também vem no 2016. Eu até posso planejar, a gente pode planejar fazer um outro webcast sobre isso. É bem interessante mesmo. Só uma palhinha sobre o storage de réplica direct, é que você consegue pegar vários discos de servidores diferentes e fazer um único storage, não é? Um volume só, exatamente. A ideia é como se fosse um modelo híbrido, né? Eu tenho discos que estão locais, que estão ligados em servidores diferentes, sendo considerados como um volume só e sendo replicados. Essa é o resumo da Opera, a tecnologia que vem. Também trabalha em cima do protocolo SMB 3.1.1. É fantástico. A ideia aqui é a questão de custo, né? Eu tenho uma oportunidade de cliente que está tratando com o fornecedor de hardware, não vou citar nem nomes, nada aqui, mas eles já têm storage, eles já têm replicação síncrona dos storage, e eles querem só implementar aquela virtualização de Loom, para poder fazer o cluster com nós em data center diferente. Só essa solução saiu de 205 mil reais para cima. E agora vai ter nativo no sistema operacional. Cara, que massa. Na verdade, isso foi só uma palhinha, né? Para o pessoal ficar bem curioso e acompanhar. Eu não consegui demonstrar aqui a parte de Stretch Cluster, porque eu precisaria de 4 hosts físicos para fazer isso, né? Mas o próprio, no Channel 9 da Microsoft, tem alguns vídeos sobre isso. Se eu não me engano, eu estou com o link até por aqui, cara. Eu estava com ele aberto. Agora a gente pode publicar o link lá no evento, no Face. Legal. Eu coloco sim. Tem as demonstrações do Ned Pyle, que é quem recebe aquele e-mail que eu comentei, o gerente de produto que está desenvolvendo essa tecnologia aí. Ele tem os vídeos demonstrando a parte de Storage Réplica. E no Channel 9 também tem isso online, algumas palestras do Ignite. Cara, muito show, cara. Muito show mesmo. Muito legal. Nelson, cara, gostaria de te agradecer por passar essa informação aí que é muito, muito fresca, né? Pro brasileiro, porque eu digo pro brasileiro. Na verdade, pro mundo, né? Para quem trabalha com TI no mundo inteiro é muito fresco isso. Mas estou dizendo aqui o povo brasileiro porque eu acho que se não for o primeiro, é um dos primeiros que está na língua portuguesa, né? Isso, traduzido, o webcast assim, acho que é o primeiro. Eu acho que não teve. Nem no Insights aqui da Microsoft eu vi que teve alguém falando sobre isso. Cara, então é uma ótima oportunidade, né? Quem não pôde estar presente aqui, vai estar gravado no canal do Quintas da TI. E vocês podem ficar à vontade lá. Eu vou finalizar a gravação e aí a gente pode continuar por aqui. Legal. Só um minutinho. Nelson, novamente, cara, muito obrigado mesmo por esse tempo, por essa dedicação aí, para estar passando essas informações importantes para esse pessoal. Legal, pessoal, foi um prazer. Opa, obrigado. O prazer é nosso, cara. Tá convidado aí nas próximas já. Pessoal, obrigado a toda a galera aí que está presente hoje no Quintas. Muito obrigado mesmo. Valeu. Até o próximo. Se alguém mais quiser fazer pergunta, pessoal, vou ficar aqui por mais uns minutos, tá? O Marcos Barbosa fez uma pergunta aqui. Para usar o SR em produção é preciso ter placa com DMA? Não é requisito, na verdade, ter DMA na placa. Os requisitos estão em relação à largura de banda, gigabit, e a parte de latência de rede tem que ser menor que 5 milissegundos. Mas alguns recursos, por exemplo, DMA ou o SMB Direct, que é o RDMA, ele dá mais performance. Então te garante
que o funcionamento do storage de réplica vá estar dentro dos requisitos necessários. Show de bola.